Então, eu quero introduzir aqui o Adalberto Lins, que vai apresentar esta palestra, uma arquitetura para redes programáveis por software da Brocade. Então, bem-vindo, Adalberto, e esteja à vontade. Professor Lopes, muito obrigado. Pessoal, bom dia. Conheço a maioria de vocês, uma boa parte de vocês, né, não grande maioria, mas para os que não me conhecem, eu sou engenheiro na Brocade, eu sou formado em engenharia de computação e estou na Brocade desde novembro de 2000. Então, um tempinho aí, brincando com essas coisas, brincando com esses produtos. Essa apresentação em particular é uma apresentação que, para a gente passar por ela no tempo adequado, eu acho que eu precisaria de uma manhã inteira, mas a gente não tem uma manhã inteira. Então, o meu objetivo principal hoje é passar para vocês, principalmente, os ponteiros, para vocês poderem continuar depois e poder se aprofundar nos detalhes do que for necessário. Tudo bem? Então, basicamente, uma introduçãozinha do que a gente já tem falado aqui desde o primeiro dia, né, nesses últimos 3 dias. Um pouquinho de Network Function Virtualization. E o que a Brocade está fazendo em termos de Network Function Virtualization, em termos de OpenStack, o que nós já temos, o que nós estamos preparando, quais são os próximos passos nisso daqui. OpenFlow, principalmente o nosso produto do MLX, né, que é o equipamento que está já há praticamente 2 anos com solução de OpenFlow e em uso em redes de altíssima performance e redes de altíssimo desempenho. Nós temos algumas coisas de soluções mais novas, como por exemplo, VXLAN Gateway, nos nossos produtos de Fabric Ethernet. E não acredito que a gente vai ter tempo hoje, mas eu vou deixar um pouquinho de material para vocês nessa apresentação, para vocês darem uma olhada depois, numa nova geração do nosso Virtual Router, que é o Viata. Muitos de vocês já trabalharam com o Viata. O Viata é uma aquisição que a Brocade fez no finalzinho do ano passado, e costuma ser aí o meu primeiro roteador, né, para muitas universidades. Acredito que muita gente aqui presente já mexeu com ele também. Temos novidades de desenvolvimento de produtos aqui também. Então, meia hora são 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, acabou. Então, tem bastante assunto e espero poder, pelo menos, mostrar para vocês, dar uma noção para vocês de qual que é a direção que a Brocade está seguindo. Primeiro, falando sobre SDN, na visão do fabricante, aí agora um pouquinho da indústria, o que nós vemos do nosso ponto de vista, o que os clientes falam para nós que o SDN vem resolver? Primeiro, o problema mais comum e o problema, né, mais eminente, que é o do scale out, para você poder crescer de forma tranquila e com multi-tenancy. É claro, eu quero mais agilidade na hora de prover serviços, eu quero uma estrutura que me permita o desenvolvimento de novos serviços, até mesmo antes que a indústria tenha soluções para aqueles serviços. Então eu quero algo que seja realmente muito flexível. E eu quero também, mais do que nunca, já que os ambientes estão todos virtualizados, eu tenho redes SDN, eu tenho redes de overlay, eu tenho mais dentro da minha rede do que eventualmente eu posso gerenciar e posso monitorar com as ferramentas tradicionais que nós temos até hoje de monitoramento de rede. Então eu quero que a rede me traga informações também. Tudo bem? Bom, de SDN, se vocês fizerem uma pesquisa no Google do que significa, qual que é a definição de SDN, eu fui obrigado a remover esse slide porque está gravando lá. Então, mas eu teria, se vocês podem chegar nisso rapidamente, se a gente for tentar definir SDN, tem pelo menos umas 5, 6 definições de organismos, né, de órgãos aí bem renomados do mercado para definir SDN. Então, deixa a definição de SDN de lado, a gente já teve bastante sobre isso. O que eu quero mostrar aqui é um pouco da arquitetura. Nós já vimos vários slides falando da arquitetura de SDN, e isso é uma das coisas que a Brocade contribuiu. Quando nós começamos a brincar com SDN lá atrás, há 2 anos atrás, teve muita coisa que a Brocade contribuiu, e essa definição de arquitetura é uma das coisas que nós
contribuímos também. Então eu tenho uma camada física, onde eu tenho os meus assets de network, de computacionais e storage. Eu preciso de uma camada de virtualização, eu preciso de uma camada de controle, uma camada de aplicação e o meu orquestrador. Não necessariamente nessa mesma ordem. Cada implementação, cada opção de mercado, cada tipo de solução pode trocar essas camadas de lugares. Mas o que é o mais importante aqui? É, primeiro, que as camadas superiores enviam primitivas de configuração, de orquestração, de provisionamento para as camadas mais inferiores, e as camadas mais inferiores elas precisam retornar para as camadas superiores as informações de tráfego, as informações de como está meu ambiente, ou como que ele está procedendo. Ok. Cada uma dessas camadas é responsável por algumas coisas, né, por algumas funções. E tem alguns requisitos que eu preciso de cada uma delas. Então, do lado físico, qual que é o meu objetivo com o SDN? O que eu quero pedir para a camada física como requisito? Primeiro, tem que ter uma simplicidade operacional. É isso que todo mundo quer, diminuir o trabalho. É uma brincadeira, né? Quando nós passamos para o mundo virtualizado, um servidor físico tem vários servidores virtuais. Cuidar de um servidor virtual dá tanto ou mais trabalho do que cuidar de um servidor físico. Mas os dedos são os mesmos. A gente não virtualizou os dedos, né? Então a ideia é que a gente possa virtualizar os dedos e, poder aumentar a escalabilidade e crescer a rede de forma o mais transparente, o mais simples possível. Na camada de virtualização, eu quero multi-tenancy, eu quero agilidade de serviço, eu quero tirar o melhor proveito possível de todos os meus recursos de hardware. Eu quero virtualizar servidor para não ter recurso ocioso, eu quero virtualizar a rede para não ter recurso ocioso. Isso tudo vocês estão careca de saber. A gente vem falando isso já fazem 2 anos. Isso daqui eu só estou fazendo essa introdução para a gente poder manter uma linha de raciocínio. Na camada de controle, eu quero, de forma programável, ter controle dos meus recursos. Igual o pessoal acabou de falar agora, tudo está virando software. Então, a ideia é que eu possa ter um mapeamento dos meus recursos de software, de hardware, no software. Acima disso, eu tenho a minha aplicação, é onde eu realmente quero customizar, é onde eu quero definir os meus serviços, onde eu quero cobrar pelo que eu estou oferecendo, onde eu quero ter os recursos diferentes, oferecer serviços diferenciados para os clientes. E eu tenho o meu orquestrador, que é realmente quem vai estar coordenando tudo isso. Às vezes eu tenho, por exemplo, uma aplicação, e a aplicação chama o orquestrador embaixo da aplicação. Isso é uma outra topologia muito comum também. Mas isso aqui é só um baseline. É um baseline por quê? Porque aqui eu posso mostrar um pouco do que do ponto de vista da Brocade, do ponto de vista de networking, opa. Pessoal, help aqui. O procedimento do liga e desliga não funcionou. Escureceu de novo. O projetor, a solução de gravação, está chegando no final aí do expediente mesmo. Último dia. Ah, legal. Obrigado. Então, ok, do ponto de vista da Brocade, nós temos trabalhado em quase todas as camadas dessa arquitetura. E temos trabalhado já há bastante tempo, desde o início dessas histórias. Se vocês forem refletir um pouco a respeito do business da Brocade, original, de storage, de redes Fiber Channel, faz parte do histórico da Brocade
fazer parte de uma solução de parceiros com desenvolvimento de software em conjunto. Então, para o pessoal, só para eu ter uma ideia, quem de vocês aqui que administra a rede IP e também rede de storage, de SDN? Pessoal? Bom, boa parte das pessoas. Então, vocês devem lembrar que quando eu preciso fazer uma configuração ou algo numa rede de storage, a solução de storage ela já cuida da rede sozinha. Está tudo integrado, praticamente. Então, isso já faz parte do DNA da nossa empresa, já desde 25 anos, quando nós começamos no mercado, a cuidar desse tipo de integração. Então, para a gente, essa migração para a SDN está sendo algo bastante natural, como que isso já fizesse sempre parte do dia a dia da empresa. Então, primeiro ponto, na parte de estruturas físicas, eu quero otimização, eu quero Ethernet Fabric, nós temos os Cloud Routers. Na camada seguinte, de virtualização, e aqui eu vou falar um pouco mais sobre essa camada, eu tenho Network Functions Virtualization, eu posso ter redes overlay, como VXLAN, NVGRE, ou o próprio OpenFlow é uma das soluções, né? E como a gente já estressou bastante aqui, não é a única opção, eu posso fazer SDN com outras alternativas, como NetConf e etc. No plano de controle, a Brocade está muito presente no Open Daylight, e nós temos uma parceria muito grande com a VMware também para desenvolvimento conjunto. Na parte de aplicação, Service Chaining, Traffic Engineering, Network Analytics. Esses aqui são alguns exemplos, eu tenho um slide para cada um desses três no meio da apresentação. Então, eu quero pelo menos poder mostrar um pouquinho, né, exemplificar um pouco disso que a gente está falando. Na parte de orquestração, em particular do OpenStack, a Brocade faz parte do consórcio desde o primeiro dia de existência do consórcio do OpenStack. Então, nós somos um membro realmente ativo e nós realmente participamos e contribuímos com o OpenStack, assim como nós hoje contribuímos com o Open Daylight. Um dos pontos, que é o Network Function Virtualization, qual que é a ideia básica aqui? Eu quero pegar as funções de rede e eu quero oferecer serviços de rede para os meus clientes da minha cloud de maneira tão simples quanto provisionar uma máquina virtual. Então, a ideia aqui é poder fazer ativação de balanceadores, é poder fazer ativação de roteadores, ativação de firewalls, fazer ativação de terminadores de VPN de forma tão fácil e tão simples como eu faço hoje, e já tenho integração já em SDN como todas as outras coisas. Então, a vantagem qual que é? Primeiro, econômica. Eu tenho as funções básicas de balanceamento ou de roteamento, ao invés de eu precisar de um hardware dedicado para isso, eu tenho um hardware dedicado e mais completo, eu posso pegar um subconjunto dessas operações, que, diga-se de passagem, para quem tem experiência em balanceamento, resolve 90% dos casos. Onde não resolve, o hardware está lá disponível também para ter alta performance para aplicações especiais. Mas para 90% dos casos, o básico de camada 4 a 7 já resolve grande parte dos problemas. E, por outro lado, eu não quero instalar um balanceador novo, eu não quero instalar um roteador novo para cada cliente que precisa de uma terminação de SSL, por exemplo, ou para cada cliente que quer alugar ou que é uma fatia de software dentro da minha rede. Então, eu posso tanto reduzir o custo inicial, como reduzir o meu custo de propriedade em cima daquela solução. É claro, eu quero fazer o deployment disso on demand, e eu quero para o máximo de serviços de rede que eu tenho. Então, isso aqui é o caminho contrário. Eu estou arrancando as funções de rede dos switches, eu estou colocando isso centralizado num controlador do lado de SDN, e eu quero oferecer rede como sendo mais um serviço para o meu cliente. Então, essa é uma das opções. Para quem tiver um tempo depois, tem um artigo que fala bastante, né, sobre Network Functions Virtualization, para quem quiser dar uma olhada depois. E a Brocade tem basicamente 2 produtos para Network Functions Virtualization hoje. Uma delas é o Viata,
que tem um roteador completo, BGP, USPF, etc. Ele tem um stateful firewall dentro. O roteador, para quem conhece, é baseado no Quagga, bastante usado no mundo acadêmico também. Nós temos do Viata uma versão free do Viata para poder ser utilizado em produção. Um stateful firewall com NAT e um terminador de VPN. E esse Viata é simplesmente uma máquina virtual, baseada em Linux. Então eu posso instanciar, eu tenho lá nos meus serviços que o meu cliente está comprando online no meu site, eu tenho lá, eu quero comprar um Windows 2008 R2, né, como o Fábio mostrou agora há pouco, eu quero comprar uma máquina Linux, eu posso instanciar um roteador com linha de comando, onde o cliente, na hora que ele está acessando, ele vai ter acesso às redes deles, aos serviços deles, como se eu estivesse realmente num roteador físico. Essa que é a ideia. Então da mesma forma, para a camada 4.7, para um balanceador virtual. Então você pode entregar o serviço de balanceamento, entregar o serviço de roteamento para o cliente e provisionar ele da mesma forma como se estivesse provisionando qualquer outra coisa dentro do SDN, de forma rápida e de forma escalável. Principalmente o Virtual Router para data center, para serviços de cloud. O nosso maior cliente hoje é a própria Amazon, ou para conexão de escritório remoto. A VPN pode ser uma VPN L3 ou pode ser uma VPN L2. Então, se eu tenho dentro do meu data center os meus recursos físicos, fazer o roteamento direto dentro do servidor faz sentido. Se a gente for olhar do ponto de vista de performance, se eu tenho uma máquina na VLAN A, uma máquina na VLAN B, está dentro do mesmo host, e eu quero fazer uma comunicação entre duas aplicações que estão em VLANs diferentes, cada ponto vermelho desse é um ponto onde eu tenho que enfileirar o pacote, priorizar o pacote, tenho chance de descarte, eu coloco delay na rede. Então, ao invés de ir até o roteador do centro, voltar para a camada de agregação de acesso do data center para fazer o roteamento, se eu tivesse o roteador ali dentro, eu poderia pular uma etapa, do mesmo jeito que o soft switch trabalha dentro do hypervisor, eu tenho um roteador que nada mais é que uma máquina virtual que está ali dentro. Se eu tiver o roteamento entre servidores diferentes, a analogia é a mesma. É claro, não dá para fazer por telepatia, né? Tem que passar pela camada física, pelo switch em algum momento, mas de qualquer forma eu continuo cortando camadas. E eu posso oferecer de forma granular serviços de roteamento, firewall, balanceamento, de forma dinâmica, conforme os clientes forem precisando. Uma outra aplicação para Public Cloud, existem várias tecnologias para isso. A que eu particularmente mais gosto é a VPLS, para poder conectar em camada 2 um data center remoto para um serviço de cloud pública, ou se a gente estiver falando de uma universidade, vários campi, né, conectados entre si. Eu tenho uma solução fácil, que seria eu pegar uma determinada aplicação que está dentro de uma VLAN, fazer um túnel L2 até o outro lado, e eu tenho esses ambientes integrados de uma maneira rápida, de fácil provisionamento, até que as redes e até que a estrutura aqui no meio não tenha já tenha as fibras escuras, até que a estrutura aí no meio já tenha os VPLS e etc. aqui dentro. E isso não é simplesmente um brinquedinho, né, na realidade. Nós temos nosso produto atual, que é o 5400, é uma máquina virtual que, se eu dedicar uma CPU para ela, ele consegue me dar 2 GB de tráfego de camada de roteamento. Então, já tem um desempenho relativamente bom. E o que é hoje, já mais do que o dobro do que o nosso principal concorrente consegue com essa solução. O que nós estamos fazendo para a nossa próxima versão? É claro, tem a versão free e nós temos uma versão paga desse Virtual Router. Nós estamos desacoplando o plano de dados, que nós chamamos de vPlane, do plano de controle. E em parceria com a própria Intel, nós conseguimos colocar primitivas desse plano de dados para conversar direto com o bare metal, e a gente aumentou significativamente a performance, que já era boa. Então hoje eu consigo, com uma CPU dedicada, uma CPU tradicional de um servidor,
dedicado para esse equipamento, chegar em torno de 10 GB de tráfego de rede sendo roteado aqui. Então é algo que realmente não é uma brincadeira só, é realmente algo para ser colocado em produção e é realmente algo para ser tratado com muita seriedade. Depois que a Viata foi comprada pela Brocade, a Brocade foi escutar um pouco os nossos clientes, né? Uma das coisas que o pessoal reclamou foi o seguinte: olha, no modelo inicial, onde eu oferecia para o meu cliente um roteador, eu instancio o roteador virtual aqui na minha rede, e o cliente se conecta, ele gerencia, ele cria os túneis, ele faz o que ele quiser. O cliente tem dois problemas, um roteador do lado dele, um roteador do meu lado, e ele gerencia os dois e eu estou feliz. Mas alguns clientes não têm esse modelo de negócio. Alguns clientes oferecem os roteadores para os seus respectivos clientes e eles gerenciam. Então, nessa facilidade de criar roteadores, de novo, eu não consigo virtualizar os dedos, né? Então, é isso que a indústria pediu para a gente e para o futuro, para meados do ano que vem. Nós estamos aproveitando que eu já tirei o plano de controle, o plano de dados já está separado, a gente já está lançando esse produto já. No futuro, qual que vai ser a ideia? Eu ter um controller só, controlando vários caras, onde eu vou ver cada um dos roteadores como se fossem módulos de um grande roteador. Então, tem essa facilidade, esse nosso roadmap para o futuro, para facilitar esse trabalho aqui também. Pessoal, tudo bem até aqui? Tranquilo? No próximo assunto aqui para OpenStack, o que a Brocade já tem pronto, nós temos já um plugin para o nosso VCS. Quem estiver no curso de OpenStack, hoje à tarde, vou ter uma demonstração no curso de OpenStack, é exatamente desse plugin para provisionamento automático. O balanceador de carga já está com o plugin pronto também. E nós estamos trabalhando com uma feature para alocação dinâmica de recursos, para tornar mais rápido o pré-instanciamento. Por exemplo, o cliente vai lá, ele clica, ele quer um roteador novo. Eu preciso ir lá, copiar, duplicar a imagem, instanciar. Por que não eu fazer isso de forma avançada? Eu deixo um pool de recursos já pré-instanciados, prontos para serem adquiridos, e na hora que o meu cliente faz a aquisição, eu pego um daquele que está pronto no pool, entrego para o cliente. Enquanto isso, em background, o meu orquestrador ele fala, não, tá bom, o meu pool era de 5, agora eu tenho 4, eu vou instanciando mais um enquanto isso, esperando o próximo cliente pegar a próxima máquina. Então, nós estamos trabalhando também nesse sentido para poder otimizar. Então, a Brocade ela tem desenvolvido os plugins para o OpenStack para poder fazer o gerenciamento da rede de forma transparente. Então, o que nós temos já há algum tempo é esse plugin do VCS. O que nós estamos lançando nesse próximo mês agora, é novembro, né, amanhã, vamos dizer assim, a partir de amanhã. Hoje eu tenho já, além do plugin do VCS, um plugin para o balanceador, já integrado no OpenStack também, e um plugin para a rede de storage. Ou seja, a ideia é que tanto L2, Fabric Ethernet, Fabric SAN ou serviço de camada 4.7 sejam provisionados de forma automática. Isso já está pronto também. E é claro que a nossa intenção para o futuro é que todos os nossos produtos, desde HBAs e CNAs e switches e roteadores de acesso, possam estar dentro dessa estrutura de OpenStack. A gente, é claro para nós que o OpenStack não vai parar aqui. Ele vai continuar. E vai ter acesso ao restante da rede também, não só dentro do data center. Um outro conceito que deu bastante confusão no mercado e que o Gartner resolveu taxar e dizer, olha, vamos resolver, vamos colocar um divisor de águas aqui. Para quem é purista do OpenFlow, sabe o que a gente está falando, que se você chama de SDN só o que é OpenFlow, ou se você chama outras soluções. Então, o Gartner, ele dividiu em dois tipos de soluções. Uma solução que depende do hardware, que é realmente mais bare metal dentro dos switches, que é, por exemplo, OpenFlow,
Um outro exemplo é o Virtual Fabric da Brocade, pode ser provisionado e enxergado dessa forma. Ou então eu posso fazer SDN com redes baseadas em overlay. E aqui eu tenho VXLAN, VMware, NVGRE da Microsoft, STT, que agora está sendo menos utilizado, né? A empresa foi adquirida, então o pessoal está deixando isso aqui um pouco mais de lado. Mas eu tenho basicamente agora duas categorias, Device-Based e Overlay-Based. A Brocade está trabalhando nos dois lados. A Brocade está trabalhando nos dois lados de solução. Nós participamos do consórcio de Open Daylight, que está no nível de controle. A Brocade é um dos sócios fundadores, né, um dos colaboradores que ajudaram a fundar o consórcio. E dentro do Open Daylight, a Brocade, principalmente, a nossa maior responsabilidade é trabalhar na camada de abstração de hardware. Então, a Brocade tem colaborado bastante no desenvolvimento dessa camada de Service Abstraction Layer, para abstração dos serviços de rede, principalmente, claro, no que diz respeito à nossa área de atuação. Pessoal, de OpenStack, tranquilo, né? Bom, a gente tem falado de OpenStack praticamente no evento inteiro, então acho que aqui o maior recado é mostrar para vocês qual que é o posicionamento da Brocade em relação ao OpenStack. Mesma coisa a respeito do OpenFlow. Alguns fabricantes têm o desenvolvimento de OpenFlow assim do tipo, olha, você retira o teu firmware de produção do equipamento, se você quiser brincar com o OpenFlow, eu te dou um firmware de OpenFlow para você transformar um equipamento num device OpenFlow para você trabalhar. Essa não é a nossa abordagem. A Brocade já há mais de um ano já tem o OpenFlow dentro do software de produção. Mesmo se você for uma empresa que você não vai usar OpenFlow, as funcionalidades de OpenFlow já estão lá. Já estão lá há mais de um ano. Então, uma empresa ou uma universidade que já tem os produtos da Brocade de roteamentos, NetIrons, MLX, dentro do software, ele já está pronto, eu só preciso habilitar o OpenFlow para poder começar a usar. E é o mesmo software de produção. Não tem nada de laboratório, não tem nada de ambiente de teste, já está pronto para colocar em produção mesmo. Como eu tinha comentado, né, a ONF iniciou os trabalhos em março de 2011 e a Brocade está lá desde o dia 1, trabalhando junto com o consórcio. Então, nosso desenvolvimento nessa área já está bem adiantado e muitas coisas prontas. Nós começamos no nosso hardware principal, que é o hardware do MLX-Z, que é um hardware muito flexível, baseado em FPGAs reprogramáveis. Mas nós estamos hoje estendendo o suporte ao OpenFlow a devices de menor custo. Por exemplo, os equipamentos da linha VDX, muitos de vocês já têm, muitos de vocês já brincaram ou já viram apresentações dos VDX, eles vão estar ganhando OpenFlow, suporte OpenFlow, ainda esse ano, como já versão preliminar, e deve entrar para código de produção em meados do meio do ano que vem, também nos equipamentos da linha VDX. Isso deve se estender para outros produtos da nossa linha também. E a maneira como a Brocade desenvolveu isso, encarou isso, foi através do esquema de redes de overlay. Ou seja, se eu tenho já um backbone, eu tenho um data center, eu quero começar a desenvolver o OpenFlow, eu preciso criar uma rede nova para isso? Eu preciso de novos enlaces de fibra? Eu preciso criar tudo de novo para desenvolver o OpenFlow? Não. Fica difícil. Então, nós temos, além de poder usar o switch inteiro como SDN, se for o caso, eu posso ter o que nós chamamos de Hybrid Switch Mode. O que é o Hybrid Switch Mode? Eu determino quais portas do switch são OpenFlow, quais portas do switch são tradicionais. Tradicionais incluindo camada 2, BGP, ou SPF, MPLS ou whatever que você quiser colocar aqui. E nós temos o que nós chamamos de Hybrid Port Mode. O que é Hybrid Port Mode? Eu tenho os meus links WAN. Internet 2 com links atravessando o país inteiro lá dos Estados Unidos a 100 GB. Se eu não puder compartilhar essas interfaces para fazer OpenFlow, eu vou ter que duplicar a estrutura inteira.
E não são só os custos das placas da 100 GB, não são só os custos dos SFPs, tem os custos de transmissão e etc. que são muito altos. Então a Brocade ela desenvolveu esse esquema onde eu posso, na mesma interface, onde eu tenho os serviços tradicionais, eu também rodo o OpenFlow. Então fica algo do tipo, olha, eu criei uma regra de OpenFlow, aí o switch recebeu um pacote. Deu match nas regras de OpenFlow? Deu. Então eu sigo o que eu estou fazendo de OpenFlow, como se fosse um PBR, é o mesmo raciocínio do PBS. Eu sei que não é uma analogia muito boa, mas o raciocínio é mais ou menos parecido com o PBR. Não deu match na regra de OpenFlow? Segue, vida tradicional, fazendo forwarding por MPLS, por Layer 2, por BGP, ou seja lá o que for. Mas aí vem aquelas perguntas do IC, né? Poxa vida, eu tenho uma rede de produção e eu vou fazer os testes de OpenFlow em cima dela. E se eu fizer um erro de programação, eu posso interferir na minha rede de produção? Pode, né? Se eu fizer uma regra errada, for para a VLAN errada, ou se eu pegar o fluxo errado, eu posso perder o acesso ao equipamento, eu posso bloquear o meu próprio acesso, eu posso fazer um monte de coisa que eu ainda estou testando. Então, deixa... eu acabei criando um outro problema, então a gente já criou o problema, vamos já resolver o problema. Então, nós temos uma configuração opcional que eu posso trabalhar de modo protegido. O que é de modo protegido? Eu digo naquela interface ou naquele equipamento, olha, equipamento, o meu BGP, ele está passando nesse link na VLAN 10. Então eu vou proteger a VLAN 10. Então, antes de começar a processar as regras do OpenFlow, eu verifico, olha, esse tráfego é protegido? Se o tráfego é protegido, faz um bypass no OpenFlow e segue a vida tradicional. Se não for protegido, ok, eu vou processar o OpenFlow e continuo. Então, com isso, eu garanto uma camada de proteção aqui. Eu consigo fazer com que a minha rede de gerência, se eu tiver em band, o próprio tráfego do controlador OpenFlow eu quero proteger. Eu não quero correr o risco do dispositivo perder o acesso ao controlador porque eu fiz uma regra errada, se a minha gerência for em band. Então, eu quero proteger, no mínimo, a minha gerência em band, eu quero proteger os outros serviços que eu tenho ali também. Então, essa é uma implementação que nós temos já hoje, e nós temos hoje já, por exemplo, na Internet 2, é um dos nossos grandes clientes, e esse foi o cliente que virou para a Brocade e falou assim, Brocade, eu quero brincar com esse negócio de OpenFlow. Eu quero colocar aqui o OpenFlow. Para que serve o OpenFlow aqui? Para poder fazer a comunicação entre as DMZs acadêmicas direto, sem precisar passar por dispositivos de baixa performance, como firewalls, roteadores legados e etc. Então, se eu tenho um pesquisador que está na costa oeste e fazer uma transferência de 1 tera para alguém que está na costa leste, eu simplesmente crio um circuito OpenFlow que não vai passar pelos tempos do BGP, não vai passar por nenhum outro processamento, e eu crio um túnel virtual permitindo isso de um lado para o outro. E o pessoal da Internet 2 virou para a Brocade e falou, olha, eu tenho essa estrutura. Nós temos duas opções, ou vocês me dão um jeito de poder usar a mesma estrutura, ou praticamente vocês vão precisar me doar o dobro de interface 100 gigabit para poder duplicar a rede. O que você prefere? Bom, a resposta foi simples, né? A gente desenvolveu, e hoje os equipamentos da Internet 2 utilizam o Brocade com OpenFlow. E eu quero chamar a atenção para vocês. A apresentação vai ficar disponível no site do evento aqui do RSA. Então, nesse link, eu consigo enxergar aqui todos os roteadores que fazem parte da rede da Internet 2. Esses que estão mais escuros aqui são os equipamentos da Brocade. Tem os equipamentos não Brocade, e eu deixei em cinza aqui, não apaguei, mas está lá no site. Não quero mostrar para vocês, assim, pelo menos olhando de longe, né, quais são os equipamentos dos concorrentes, mas os nossos estão aqui. E essa ferramenta desse site permite que vocês possam, online, clicar aqui, olha, eu quero pegar um roteador aqui que está em Chicago. Você clica no roteador em Chicago, eu posso escolher o que eu quero ver no roteador. Então eu posso ver um show media, show interface, saber qual SFP que está conectado, que interfaces que estão sendo utilizadas. E eu posso colocar show OpenFlow flows. E eu consigo ver online
o que está acontecendo hoje na Internet 2 e verificar que flows que estão gravados naquele equipamento, naquele device, totalmente em tempo real. Então, fica aí a provocação para vocês darem uma olhada lá nos nossos equipamentos, e tem os equipamentos dos concorrentes também. Eu não consegui achar nenhum flow dos equipamentos dos concorrentes, mas eventualmente pode ser que eles estejam lá. Então aqui é só uma explicação um pouco mais detalhada de como que é o Switch Mode e o Hybrid Port Mode. A nossa ideia é justamente poder facilitar, e eu posso ter as duas coisas em conjunto. Então eu posso ter portas que falam só OpenFlow, ao mesmo tempo com portas híbridas, e eu tenho meu tráfego aqui de OpenFlow em vermelho, e eu tenho meu tráfego tradicional em azul, com portas compartilhadas entre as duas tecnologias. Ou seja, eu posso ter um uplink compartilhado, e eu posso ter o meu southbound direcionado para OpenFlow ou não OpenFlow, caso eu precisar. Aqui, só alguns papers da internet falando a respeito da inovação da Brocade para esse tipo de solução. Agora, alguns use cases. Um deles é Network Analytics. Network Analytics, o que é? Eu coloco um TAP na minha rede, eu pego o tráfego, eu espelho o tráfego da minha rede para um dispositivo, mas se eu estou falando de uma interface 100 GB, é muita informação para qualquer tipo de software ter tempo hábil de poder fazer aquela análise. Então, o que eu posso fazer? Ok, eu coloco uma redezinha aqui com OpenFlow e eu defino fluxo a fluxo para cada ferramenta que precisa analisar aquela informação. Então eu posso ter uma ferramenta de segurança, uma ferramenta de performance de rede, uma ferramenta de billing. Eu posso ter todas essas ferramentas aqui e cada uma delas vai receber a sua cópia do que eu preciso para o pacote, diretamente aqui dentro dessa rede. A Brocade ela demonstrou na ONS em abril desse ano essa aplicação. É claro, a aplicação não é um produto da Brocade, nós escrevemos a aplicação de provisionamento só para provar o conceito, mas é algo que pode ser utilizado. Uma outra aplicação dentro do data center para OpenFlow é o Service Insertion, ou seja, eu tenho vários clientes. Para um cliente eu quero fazer uma cascata de cache, firewall, roteador, balanceador de carga. Para um outro cliente não comprou o serviço de balanceador ou não precisa balanceador, então eu não quero perder tempo passando pelo dispositivo. Então eu posso seletivamente, cliente a cliente, provisionar os serviços da minha rede aqui de serviços para os clientes que estão passando aqui, de forma seletiva e de forma super granular, utilizando OpenFlow para isso. Então, Service Chaining é uma outra maneira de fazer isso. Vou agilizar, pode deixar. Aqui o último tópico, que são redes de overlay. Então, uma das soluções, né, Bare Metal, device dependente aqui com OpenFlow, e agora a de VXLAN. Então, para VXLAN, eu posso também utilizar, ao invés de usar OpenFlow, eu posso fazer a minha comunicação e fazer a minha rede lógica, né, não mais física, mas eu faço uma rede lógica baseada numa rede de overlay. Uma que hoje está bastante em uso é a própria VXLAN. Mas legal, eu deixei tudo virtual, o tráfego está lá todo encapsulado, mas e agora para mim poder falar com o meu legado? Se eu tenho uma máquina virtual dentro do meu VXLAN, como é que eu faço para interligar isso para o meu mundo legado? E como é que eu faço a transição do meu data center que eu já tenho hoje para uma solução de VXLAN? Como é que eu garanto que o que está dentro do VXLAN consegue comunicação com o que está fora do VXLAN? Pensando nisso, a Brocade desenvolveu uma solução que é baseada nos nossos equipamentos de Fabric Ethernet. Os nossos equipamentos de Fabric Ethernet da linha VDX, a partir da versão 4.1, que é agora dezembro, né, comecinho de dezembro, eu consigo pegar o tráfego encapsulado e fazer o mapeamento do tráfego encapsulado de VXLAN em uma VLAN tradicional. Então, se eu precisar em algum momento, por exemplo, acesso ao banco de dados ou acesso a algum software remoto, ou eu preciso de conectividade em L2 durante a migração, ela está aqui pronta, em wire speed, em hardware,
sem perda de performance, fazendo a comunicação entre o mundo VXLAN e o mundo tradicional. O hardware do equipamento já tem capacidade para outros protocolos que não são só o VXLAN. O VXLAN é simplesmente o primeiro que a Brocade escolheu, por razões óbvias, né? Que é o mais utilizado hoje. É o primeiro que a Brocade escolheu para fazer o desenvolvimento, mas essa mesma solução é possível, o desenvolvimento em médio prazo da Brocade para NVGRE ou outra solução de encapsulamento que nós tivemos aqui dentro. Então, só fazendo um resumo, tem uma solução que eu não tinha comentado ainda, quer dizer, rede de overlay, só para a gente acompanhar o raciocínio. O objetivo principal da rede de overlay é escalar mais do que 4.096 VLANs. Eu tenho lá o meu data center, eu estou provisionando clientes, eu estou colocando uma VLAN para cada um dos meus clientes, e 4.096 é pouco. E, eventualmente, pode ser que o meu cliente esteja usando o mesmo ID de VLAN que eu estou usando. Então, eu preciso de tradução de VLAN e eu preciso de escalabilidade de VLAN. É isso que o NVGRE ou então o VXLAN provém, principalmente para os data centers. Eu faço um mapeamento VPLS-like das VLANs dos clientes. E o nosso VCS tem também uma solução underlay, né, vamos chamar assim, que está ali na camada de rede, para fazer essa conexão, para poder prover isso. Então eu posso, por exemplo, dizer que numa interface, onde eu estou querendo conectar um cliente, a VLAN 30 vai entrar no meu Fabric como sendo o VLAN 8500. E vai sair do outro lado na porta de saída como sendo a VLAN 300. Do outro lado, todo mundo fazendo parte do mesmo domínio de broadcast. Então a Brocade tem as soluções todas nesse sentido, já trabalhadas. E um último ponto que eu queria mostrar para vocês aqui é que na hora que eu tenho várias opções de virtualização dentro do data center, eu tenho comunicação entre dois data centers, eu começo a precisar de uma figura-chave, que é o meu roteador, um cloud router. O que é um cloud router? É alguém que eu possa colocar no meio dessa parafernália. Porque do lado de WAN, eu posso usar o VXLAN? Posso. Mas eu já tenho uma rede de MPLS. Eu posso já ter uma rede de MPLS. Eu preciso de alguém que faça a bridge entre esses dois mundos, que converse esses dois mundos. E nós estamos indo nesse sentido de Cloud Router com o nosso MLXZ, que é justamente para poder possibilitar a comunicação entre esses dois mundos. Professor, desculpa por ter invadido um pouco o tempo, espero que não tenha sido muito, espero que eu tenha colaborado com vocês.